Olá a todos e a todas, aqui vai mais um resumo. Hoje foi um bocadinho mais atrasado, tive muitas coisas para fazer, mas mais vale tarde que nunca. E vamos começar então com os nossos slides de PowerPoint. Tudo o que nos acontece na vida social, apanhando aquilo que demos nas últimas aulas, tem por base as relações entre pessoas e os respectivos contextos em que essas relações se desenvolvem. E por isso é que esta teoria que eu tenho vindo de estar a desenvolver, a partilhar convosco, estuda mais as relações do que propriamente os indivíduos ou as suas qualidades isoladas das interações ou do contexto. Se tivermos a relação em atenção, se esse de facto o nosso foco, e se nos esforçarmos por ver o outro como uma pessoa semelhante a nós, que não é fácil, e por isso é que eu uso o verbo esforçarmos, não é por acaso, temos dificuldade em ver o outro como pessoa, haverá muito menos equívocos e muito menos sofrimento. E também cometeremos, claro, menos erros de comunicação. E com uma comunicação melhor, consegue-se mais estabilidade nas relações e mais adaptação às circunstâncias. Isto é, tornando-nos mais capazes de aperfeiçoar e otimizar tanto as relações como as próprias circunstâncias. Há um possível problema nesta questão, que é quando pensamos que nos focamos apenas no indivíduo, não o estamos a fazer. As nossas percepções baseiam-se não tanto nas suas características, mas mais na função que o seu comportamento desempenha. Aliás, por isso é que quando conhecemos alguém, uma das primeiras coisas que queremos saber é de facto o que é que essa pessoa faz, qual é a sua profissão. E aí parece que nós ficamos mais com uma maior clareza a ver essa pessoa. E no fundo o que nós estamos a ver é a função que ela desempenha na sociedade. E daí tiramos muitas das características dessa pessoa. Nós até fazemos isso connosco próprios, a partir daquilo que fazemos, rotulamos bem ou mal, consoante acharmos que enfim, procedemos bem ou procedemos mal. Um exemplo que tem a ver agora, não connosco próprios, mas com os outros. Quando pensamos em imigrantes ou em políticos, não é normalmente a pessoa concreta, que é fundamentalmente igual a nós, que nos vem à ideia primeira, mas é a imagem que pode ser correta ou incorreta, ou ter partes corretas e incorretas, a imagem que temos da função que essas pessoas desempenham no mundo e de como ela nos afeta. Na verdade, nós temos muita dificuldade, como eu disse há bocadinho, a ver a pessoa por trás dos rótulos. Rótulos esses que são erróneos a maior parte das vezes. E são rótulos que tanto a sociedade como nós pomos a grupos de pessoas. Pensemos em mulher, hoje é o Dia Internacional da Mulher, pensemos como raramente vemos a pessoa que está por trás da mulher, vemos a mulher com mais a imagem que temos dela, da função que ela desempenha. A mesma coisa com a criança, político, imigrante, muçulmano, etc. Estes rótulos são erróneos, rótulos que nós atribuímos a estes grupos de pessoas são erróneos porque, primeiro, a função de um comportamento, e a nossa percepção dessa função, claro, varia de contexto para contexto. Por exemplo, dizer caramba pode funcionar como um sinal de que estamos zangados. Caramba! Surpreendidos? Caramba! Ou a chamar alguém com esse nome, como vocês sabem, aqui pelo menos aparece mais vezes os gritinhos do professor. Caramba! Caramba! Podemos estar a chamar alguém. Segundo, os rótulos são erróneos também, porque o mesmo comportamento pode ter várias funções. Por exemplo, baixar a cabeça pode ser visto, pode ser um sinal, porque a pessoa está a transmitir um sinal de respeito, ou um sinal de vergonha, ou de culpa, ou até mesmo de zanga, de fúria. Além de que a tradução de um comportamento para a linguagem está sujeita a muitos erros. É muito mais fácil, a partir da linguagem, nós imaginarmos qual é, por exemplo, a expressão facial da pessoa que está a dizer aquela frase. O contrário, a partir da expressão da pessoa, sabermos o que é que ela está a dizer, isso é muito mais difícil. Portanto, a tradução do comportamento para a linguagem tem muitos erros e nós muitas vezes interpretamos mal esses comportamentos. Os rótulos são erróneos ainda porque o mesmo comportamento pode variar de função ou mudar de um contexto para outro.
Cantar pode ser alegria em casa e ser revolta. Por exemplo, cantar a Grândola Vila Morena pode ser revolta numa assembleia. Permanecer em silêncio pode ser adequado numa palestra, mas inadequado num tribunal quando o juiz faz perguntas. Daí que só percebemos bem estas funções de que temos estado a falar se levarmos em conta os contextos que rodeiam os comportamentos. E ao percebermos com maior precisão as funções, compreendemos melhor os comportamentos e reagimos melhor. Há que tomar nota de uma coisa: ao centrarmos o nosso foco na função dos comportamentos, isto é, no que é que ele ou ela faz e no para quê, para isso precisamos pensar na pessoa, não no rótulo, não se esquecer. Nós tendemos a usar um vocabulário que mais rico em verbos e advérbios que descrevem processos em contextos do que substantivos e adjetivos que apontam inevitavelmente para rótulos. Portanto, quando classificamos e rotulamos um comportamento a uma pessoa, nós estamos de facto a isolá-los do seu contexto. Lembrar o exemplo de Conrad Lorenz que demos já há umas aulas atrás. O que aumenta a probabilidade deste tipo de erros de não percebermos nada do que se está a passar com essa pessoa e com o resto que lhe está a acontecer, incluindo o que é que se passa com quem está a interagir. E a nossa reação à situação vir a ser inadequada. Para tudo isto é muito importante também um outro conceito que esta teoria desenvolve muito e que é um conceito-chave nesta teoria, que é a retroalimentação ou feedback, porque ajuda a perceber a função. Imaginemos, por exemplo, que algo me está a incomodar numa relação com outra pessoa, e se eu comunicar alguma coisa e a outra pessoa não responder, já sabemos que o silêncio, se for intencional, pode ser de facto uma resposta. Nós sentimos que a relação, portanto, se não houver resposta, sentimos que a relação fica ainda mais desequilibrada e instável para além do nosso controle. Mas se outra pessoa responder, mesmo que não seja bem, pelo menos não nos sentimos tão perdidos e desamparados. E a relação mantém-se, pelo menos, durante esse momento. Okay? Pode não ser uma relação boa, mas pelo menos mantém-se. Né? Ou seja, o feedback contribui para a sanidade da relação. Atenção, não estou a dizer para a harmonia, para a positividade da relação. Não, estou a dizer para a sanidade. A sanidade tem sempre momentos bons, momentos maus, momentos positivos, momentos negativos, ok? Portanto, o feedback contribui para a sanidade da relação, através de adaptações ou readaptações conjuntas a condições que vão sendo sempre novas, porque, enfim, as coisas estão em mudança. Um sistema em que há feedback é um sistema, portanto, circular. Não se esqueçam que a comunicação linear era no género de A, B, C, D, por aí fora. A circular é A, B, B, A, B, portanto, circular. A comunicação circular pode levar a uma controvérsia totalmente insolúvel, como demos num exemplo que já referimos anteriormente, quando queremos decidir quem é que começou ou de quem é que é a culpa. Aquele casal de que já falámos, que ele chega à casa e fecha-se na sala, no escritório, a ler o jornal. E ela fica irritada e critica-o porque ele não fala. E ele vai para o escritório e isola-se porque ela o critica. E quem é que foi o primeiro? A coisa? Foi ela a criticar ou foi ele a isolar-se? É complicado. Um outro exemplo é um dilema que é muitas vezes crucial em algumas famílias. A família tem um mau funcionamento porque um dos seus membros tem uma perturbação mental. É normalmente a solução escolhida. Aponta-se uma espécie de bode expiatório e diz-se a culpa é dele. Ou é o contrário, um dos seus membros é perturbado porque a família à partida funciona mal. E, portanto, se a família passar a funcionar bem, a perturbação dessa pessoa pode desaparecer. O que fazer quando não temos maneira de responder com verdade a esta questão? A nossa resposta mais útil é não querermos saber qual a doença daquele indivíduo, a doença que achamos que provocou aquele mau comportamento. Ou mesmo querer saber como é que ele começou a portar-se assim, porque no círculo comunicacional é muito difícil descobrir o início e o fim, ou qual foi a causa ou causas, e quais foram também os efeitos. Nós temos de começar a pensar que os relacionamentos têm de ser encarados como circuitos de retroalimentação, dado que o comportamento de cada pessoa afeta e é afetado pelo comportamento de cada uma das outras pessoas. O comportamento não está isolado. E aí pelas interações entre esses comportamentos. Essas interações, nós sabemos isso, que nós somos uma pessoa quando estamos num grupo e somos outra pessoa quando estamos em casa só com a família, por exemplo.
Há vários tipos de retroalimentação, vários tipos, dois tipos. Pensemos num exemplo. Quando alguém insiste em introduzir mudanças numa organização, as outras pessoas ficam incomodadas e têm várias respostas. Ficam sempre incomodadas, porque a mudança é sempre difícil, não sabe no que é que vai dar e, portanto, é sempre difícil. Uma hipótese é as pessoas tentam a travar abertamente a pessoa que quer introduzir a mudança. Uma segunda hipótese é tentam resistir, não travam abertamente, mas resistem, empatam essa mudança. A última hipótese é que vão atrás e envolvem-se mesmo na mudança proposta. Portanto, nós sabemos, olhando para este exemplo, que a introdução de nova informação num conjunto de pessoas em interação pode ser ou neutralizada para manter a estabilidade, é o caso dos que resistem ou que travam a mudança, ou pode ser ampliada e redundar a mudança. Isto é o terceiro caso, que as pessoas vão atrás e envolvem-se mesmo na mudança. E, portanto, os mecanismos de feedback são chamados positivos ou negativos. Positivos se for no sentido da mudança, negativos se for no sentido contrário. Portanto, a retroalimentação negativa significa que vai em direção oposta ao movimento de mudança. Isto é, procura-se repor o anterior estado de equilíbrio. Atenção que chama-se negativa, mas isto não quer dizer que seja má, nem boa por si só. Depende sempre das circunstâncias. Um exemplo no mundo físico, no mecânico deste tipo de retroalimentação negativa é o aquecedor a óleo. A temperatura está fria, o aquecedor a óleo liga e vai aquecendo. Atinge uma determinada temperatura, o aquecedor a óleo desliga para repor o estado de equilíbrio. A temperatura arrefece outra vez, o aquecedor volta a ligar para repor outra vez a temperatura. Portanto, o aquecedor vai sempre trabalhando ou não trabalhando para repor um estado de equilíbrio. A retroalimentação negativa, portanto, promove de facto a estabilidade da relação, o que pode contribuir para mais bem-estar e menos stress. Mas nem sempre. Por exemplo, em relacionamentos que sejam muito infelizes ou que a infelicidade gera problemas de saúde mental, a retroalimentação negativa vai fazer piorar as coisas. E a verdade é que nem sempre se consegue repor o estado de equilíbrio anterior, pelo menos não inteiramente. E porquê? Aí temos Heraclito, 500 anos antes de Cristo, a dizer: para os que entrarem nos mesmos rios, outras e outras são as águas que por eles correm. Esta é a tradução do grego, a tradução científica do grego. Mas nós conhecemos esta frase de Heraclito num registro mais coloquial, dizendo: é impossível banhar-se duas vezes no mesmo rio. Isto porque no segundo banho, nem as águas do rio, nem a própria pessoa continuam a ser os mesmos. Já todos se modificaram. Logo, Heraclito via as pessoas e o mundo sempre em constante processo de transformação, mas nunca a serem simplesmente parados e fixos no tempo. A retroalimentação positiva, por outro lado, significa que favorece o movimento de mudança para acabar um estado ou para iniciar um novo. Ou seja, acaba por contribuir para encontrar um novo e diferente estado de equilíbrio. Ou seja, promove, de certa forma, a instabilidade da relação atual, mas para atingir uma nova estabilidade mais saudável, mais adaptativa. Portanto, mais uma vez, não é boa nem má por si só, depende das circunstâncias. Ou seja, não quer dizer que ela seja necessariamente desintegradora da relação atual. Pode acontecer que desintegre. É o caso, por exemplo, de um divórcio, né? Porque ela pode causar stress e mal-estar momentâneos. Mas pode também contribuir para resolver problemas e ajudar as pessoas a encontrarem novas e melhores maneiras de funcionar umas com as outras. Em conclusão, com a ajuda da retroalimentação, nós conseguimos relacionamentos melhores e mais duráveis. E fica mais esclarecedor e útil descobrir qual será a função do comportamento determinado da criança do que rotular aquele comportamento ou a criança, ou a criança. Claro que, além de nos preocuparmos, apenas não demasiado com o que causou o seu mau comportamento. E estas causas servem apenas para poder saber as causas deste mau comportamento, apenas para podermos depois alterar adequadamente alguma circunstância que esteja a provocar aquele comportamento. Eu uso a palavra apenas porque nós muitas vezes procuramos as causas para ficarmos descansados e não termos que mudar coisa alguma. E, portanto, apenas quando queremos mudar as circunstâncias. Então, interessa-nos primeiro perceber o que ela nos quer comunicar com esse comportamento, a sua função, o seu para quê. Por exemplo, a criança chora, para quê?
para comunicar que está a ter uma necessidade importante para ela, mas provavelmente é mesmo que não está a ser satisfeita. E depois, e este é o grande segredo da comunicação, depois de queremos saber estas coisas, em vez de falar sobre esse comportamento, investigamos e conversamos sobre o para quê desse comportamento. Isto é, sobre o que ele nos quer comunicar. Metacomunicação é o nome que se dá a esta comunicação acerca da comunicação, que pode significar ainda comunicação sobre a relação, pode ser sobre o significado dos comportamentos, como falámos anteriormente, pode ser sobre o conteúdo da comunicação, sobre sentimentos e vivências e outras coisas relacionadas com a comunicação. Nós iremos desenvolver este recurso, a metacomunicação, mais à frente, que é muito importante para a sanidade das relações. Muito obrigado pela vossa atenção. Desejo-vos um resto de fim de semana muito bom, que tudo corra bem e vemo-nos a próxima semana com mais uma crónica da Lídia Jorge. Até lá, tudo bom.